A minha pressão está dando alterada. Quais são os exames que eu posso fazer? Olá, meu nome é Uri Medeiros, eu sou cardiologista e eu venho responder essa pergunta que é muito frequente quando você não sabia que tinha pressão alta e começou a medir alguns níveis alterados da pressão. Você se assusta e quer saber, eu tenho pressão, não tenho pressão alta, quais são os exames que eu posso fazer? Ou você já tem pressão alta, fica voltando à consulta e a consulta se repete da mesma forma, é sempre medição de pressão, repete os remédios e está tudo bem com você? Eu estou aqui para responder esses dois tipos de pacientes. O primeiro, aquele que acabou de ser diagnosticado com pressão alta, e o segundo, aquele que já tem pressão alta e quer saber como está. Vamos lá. Primeiro você, que acabou de descobrir que tem pressão alta, isto é, mediu algumas pressões, deu alterada, foi na consulta ou no exame periódico da empresa, a pressão começou a alterar e você não sabe se tem pressão alta ou não. Como é que eu posso fazer alguns exames? A primeira coisa que eu tenho que destacar é que o diagnóstico de pressão alta se faz no consultório. O exame não substitui uma consulta médica bem feita. Porém, eu quero responder essa pergunta para você ter segurança nesse tópico exames. Vamos lá. Então, o primeiro exame que a gente pode fazer chama Medida Ambulatorial da Pressão Arterial, ou MAPA. Nesse exame, a gente vai pôr um aparelho no seu braço e você vai passar 24 horas medindo a pressão. Essa pressão é medida mais frequentemente durante o dia e durante a noite tem algumas pausas melhores para que você possa dormir bem. Esse exame vai me ajudar a saber o quanto de medidas alteradas na pressão você faz durante 24 horas. Um outro exame que pode me ajudar bastante é o teste ergométrico. Não necessariamente toda vez que a gente pede um exame de esteira é para ver somente se tem arritmia ou se tem isquemia do coração, mas para saber a reação do corpo à atividade física em relação à pressão arterial. Se o paciente faz um teste ergométrico e tem uma reação exacerbada, ele tem tendência ou maior chance a ter uma pressão arterial elevada, a ter hipertensão arterial. Esses são exames básicos para que a suspeita de hipertensão arterial que foi feita durante a sua consulta ou durante algumas medições de pressão se confirme. Lembra, o exame não substitui a avaliação médica. Talvez a sua pressão esteja no nível que não necessite de mapa nem de teste ergométrico. A própria avaliação clínica já é capaz, sim, de dar o diagnóstico. Agora, para você que já tem pressão alta e está voltando na consulta e não faz nenhum exame diferente e se questiona, será que eu estou tomando o remédio certo? Será que a pressão está sendo controlada? Será que o meu organismo não vai em alguma hora sofrer com esse nível de pressão? É o seguinte, a gente tem que sempre buscar no paciente hipertenso crônico uma coisa que a gente chama de lesão do órgão-alvo. As principais lesões de órgão-alvo são retina, coração, rim e aorta. Então a gente tem que eventualmente fazer exames para buscar esse tipo de lesão, que isso pode ser muito importante na condução desse paciente. O primeiro exame chama fundo de olho, que é para a gente analisar a retina. A pressão alta ela pode dar alterações muito precoces na retina que podem refletir um mau controle dessa pressão ao longo do tempo e refletir como é que está o resto do corpo. Para avaliar o coração, a gente pede um ecocardiograma. Aí eu tenho que prestar atenção na relação do septo interventricular, que é uma paredezinha que fica entre uma parte e outra do coração. Às vezes a pressão faz com que esse septo fique mais espesso, maior do que 11 milímetros, por exemplo. Eu tenho que prestar atenção também para ver se a minha função do coração está reduzindo e o paciente desenvolve uma complicação de hipertensão que chama cardiomiopatia hipertensiva. Uma outra possibilidade também é a gente fazer um ultrassom do abdominal atrás da neurisma de aorta, que pode ser uma lesão de órgão-alvo, que é como se a aorta, a principal artéria do nosso corpo, ela estivesse dilatada, tivesse um saco, ela fosse um cano assim e do nada aparecesse um saco. Isso é uma forma intuitiva, uma forma didática de explicar o que é um aneurisma. Uma das complicações crônicas mais graves da pressão arterial e que agrega maior mortalidade no indivíduo, isto é, faz com que a doença fique arrastada por um longo tempo e prejudique na qualidade de vida do paciente, é a insuficiência renal. É quando a pressão arterial ela interfere na função do rim, fazendo com que o rim funcione pouco, entre em insuficiência renal e talvez necessite de hemodiálise. Para a gente saber como é que está a função renal, a gente pode pedir os exames de ureia e creatinina, que são exames dosados no sangue e que dão sim
uma noção de como é que está a função do rim. Além disso, a gente pode pedir um exame de urina, por exemplo, e a gente pode dosar proteína na urina, que na linguagem médica a gente chama de proteinúria, ou melhor, microalbuminúria, para a gente saber se tem alguma perda de proteína ou albumina, que é uma proteína, na urina. E isso pode ser um indício precoce de alteração na função do rim. Um exame que é muito útil também é o próprio ultrassom de rins e vias urinárias, para ver a alteração na estrutura desse rim. Atenção! As alterações na estrutura do rim só ocorrem mais tardiamente. Isso quer dizer que se você fizer um exame de ultrassom de vias urinárias e vier normal, isso não quer dizer que você não precise, por exemplo, de fazer um exame de urina e de microalbuminúria, assim como ureia e creatinina. A principal forma da gente detectar mais precocemente é através de exame de sangue e exame de urina. Somente tardiamente é que a gente vai ter essas alterações estruturais que podem aparecer no ultrassom. Esclareceu as suas dúvidas? Eu gostaria de um favor. Vai aqui, ó, dá um like nesse vídeo para que esse possa aparecer mais vezes para você e a gente consiga tirar todas as suas dúvidas no que diz respeito ao coração. Um grande abraço!